vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive. Boa noite, amado Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Me senti um pouco como Judas. E de repentemente preparei uma mensagem, mas Deus, no momento oportuno, me passou. Eu me senti obrigado. Eu me senti obrigado a corresponder esse convosco com outra mensagem. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. Sabemos que estamos chegando no final de mais um ano. E a cada momento, quando é chegado esse final de ano, há momentos que, como bem o irmão falou, às vezes a gente não lembra da mensagem que ouvimos há 8 dias atrás. Esquecemos. E não, se a gente faz isso, é porque a gente às vezes não está colocando essa mensagem em nossos nomes. E o que está acontecendo com o povo que estava disperso, né? Na Capadócia, na Betínia, em outros campos, Pedro ele chama a atenção àqueles irmãos a mostrar o estado que eles estavam e que eles se guardassem, né, diante de Deus, porque a qualquer momento ele poderia vir. E eu queria fazer uma leitura aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: portanto, depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram engendar de novo, são vencidos, se tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor embora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, da verdade, do que após conheceram, voltarem para trás, apartando do santo mandamento que lhe foram dados. Com eles aconteceu o que diz certa live verdadeira: o cão voltou ao seu próprio mundo, e a porra lavada volveu e revolveu no caminho do nação. Pedro ele tinha muita preocupação com aqueles irmãos que estavam espalhados no meio das nações pagãs, com medo que aqueles irmãos se contaminassem. É interessante que ele diz: portanto, depois de ter escapado da contaminação desse mundo, mediante o conhecimento do Salvador Jesus Cristo, os deixai a enredar, a voltar ao caminho que estava. O seu estado se tornou pior do que o primeiro. E ele estava chamando essa atenção àqueles irmãos, por quê? Porque no capítulo 3 ele vai começar a mostrar que aquelas pessoas estavam sendo contaminadas com certas pessoas que estavam dizendo: onde está a promessa da vida do Senhor? Quando é que o Senhor vai voltar?
primeiro. O estado de vocês estão tornando pior do que o primeiro. É como um cachorro que vomita e depois vai comer o próprio vômito. É como uma porta que foi lavada e saiu daquele momento que foi lavada e voltou ao lamaçal. E no capítulo 3 ele vai entrar falando que Deus acabou o mundo antigo com água. E vai acabar, irmão, esse nosso mundo com fogo. Fogo que vem do céu e fogo que vem debaixo da terra. Mas nós que estamos buscando o Senhor, o que ele vai falar aqui no versículo 14 do capítulo 3? Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, firmado e irrepreensível, e tendo por salvação a humildade do nosso Senhor, como igualmente o amado irmão Paulo nos escreveu segundo as circunstâncias do mundo. Então ele vem alertando aqueles irmãos que estavam espalhados nas cidades, para eles começarem a prestar atenção que o senhorio do Senhor veio, e que eles não se contaminassem, não entrassem em zona de conforto carnal, começar a praticar o que realmente Deus chamou para eles praticar. Quando a gente, irmão, pega um versículo desse e sabe o que tem que fazer, é como nós estivéssemos colocando esse versículo como se na nossa cruz, para a gente carregar e mortificar os desejos da nossa carne. Por isso que Jesus, ele fez no momento que ele carrega a cruz dele. Ele obedeceu a palavra do Pai. E ele colocou sobre si a palavra do Pai. Fez a vontade do Pai. Se submeteu à vontade do Pai e carregou a sua cruz. Mas Jesus diz que aquele que quer vir após mim, dia a dia tem que se negar e carregar a cruz. E como é que ele pode se negar? Ouvindo a palavra de Deus. É colocando em prática a palavra de Deus. Uma das coisas, irmão, que a palavra de Deus mostra é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o que ele fez na nossa vida foi derramar o amor dele na nossa vida. Por exemplo, nós nascemos o quê? Ser humano. Nós somos ser humano. Mas será se eu posso me classificar como realmente um ser humano? Tem pessoas que nascem como ser humano, mas estão vivendo como fosse bicho, matando uns aos outros. Uma pessoa dessa é um ser humano? Não, ele se tornou um monstro, ele não se deixou ser aprendido a ser um ser humano. E mesmo assim, é nós cristãos. Precisamos estar entendendo realmente a vontade do Pai. Veja aí no capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordei as palavras anteriormente que foram ditas pelo
pelos seus profetas, bem como também pelos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinada pelos seus apóstolos. E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Escarnecedores, pessoas que vão escarnecer da vossa fé, da maneira que você vive, vão querer me contaminar. E Pedro ele tinha essa preocupação. Olha o que eles estão dizendo aqui no versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde a sua vida, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele estava querendo colocar na mente dos irmãos que os pais dele dormiram e sempre houve essa promessa que não foi cumprida. E Pedro dizendo: olha, essa é a segunda carta que eu escrevo para vocês terem a mente esclarecida sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Porque deliberadamente esquece que no tempo houve céu e como terra, ao qual surgiu da água, através da água, pela palavra. Então ele estava o quê, irmão? De acordo com o versículo 5, zombando do que estava escrito. E Pedro chama a atenção dizendo: olha, está lá, está escrito, foi falado. E eles deliberadamente esquece que houve tempo, houve céu e terra, que foi criado pela palavra de Deus. Ele estava deliberado, dizendo que o Senhor não vem, essa promessa é caduca, mas ele estava deliberadamente querendo colocar isso na mente daqueles irmãos. Versículo 6. Pelo qual veio oferecer o mundo daquele tempo apurado em errado. Olha, o céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada ou separada para o povo, estando reservada para o dia do juízo e destruição do homem ímpio. Então o homem ímpio, irmão, ele vai ser destruído de acordo do mesmo modo que a terra vai ser destruída. A terra vai ser destruída, separada para o povo. E o homem ímpio também vai ser separado do povo. Para aquele momento do dia final. Versículo 7, olha, o céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o povo, estando reservada para o dia do juízo e destruição do homem ímpio. Irmão, a qualquer momento, a gente tem que viver a vida, a nossa vida, como sendo o último dia da nossa vida. Vai chegar o último dia do ano. E eu, às vezes, fico pensando, se Jesus viesse no dia do final do ano, todo mundo, irmão, vai estar como? Todo mundo vai estar na sua vaidade, na sua vida, segundo a carne, vivendo os seus costumes de vida. Mas nós, os santos, temos que estar sempre alerta, porque a qualquer momento ele pode vir. E essa mensagem ela tem que ser dada a todo momento, porque nós somos
sair daqui, a gente vai para casa. Chega em casa, irmão, tem várias informações de homens ímpios. Futebol, alegre nosso coração, aumento, coisas que vão acontecer para nos tirar, irmão, a verdadeira mensagem, o que nós estamos esperando, o que nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando um novo céu, uma nova terra, aonde vai realmente habitar a justiça. Nós estamos aguardando isso, mas nós estamos cheios de informações. É a esposa, é os filhos, é a televisão, é os amigos do celular, é tudo, irmão. E a gente tem que estar ligado. Porque se Jesus vier agora, no final do ano, quando a gente estiver na festa, curtindo, ou eu penso também, se ele vier no momento do carnaval, sabe? Eu só penso nesse momento festivo, momento que ele próprio diz que eu venho como um ladrão. Eu não vou avisar de maneira nenhuma o momento que eu venho. E Pedro, ele fala com carinho, mostrando aqui no versículo 7, que o dia do juízo, a destruição da terra, do homem ímpio, é através desse ouro. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele vem falando aqui que é uma coisa que devemos estar alegre. Todavia, meus amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos há quase 2000 anos, né, irmão? O Senhor subiu ao céu lá. Mas a Bíblia está dizendo que para Deus é como fosse 2 dias que o filho dele subiu. Mas para nós é como fosse 2000 anos. Mas para Deus é como fosse 2 dias. Isso mostra que Deus está simultâneo, não querendo perder aquelas pessoas que Ele conhece. Eu não estou dizendo nem o mundo, eu estou dizendo aqueles que estão ao nosso redor, pertinho de nós. Que a gente tenha capacidade de dizer, amados, esse teu caminho está vivendo errado. Vem para Jesus enquanto há esperança. Versículo 9. Não retarde o Senhor sua promessa, como alguns estão achando demorado, como já faz 2000 anos. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está querendo, irmão, que o povo chegue ao arrependimento. Foi 2 dias que Jesus foi para Deus, mas para nós, 2000 anos. E vão chegar aquelas pessoas com chocarrice, com palhaçada, dizendo que, rapaz, esse negócio de crente é só enrolação, é só dinheiro dado para o pastor. Graças a Deus, ele não tem um pastor, né? Está se formando aqui hoje. Mas é isso, irmão.
Nós temos aquelas pessoas que estão como um oceano ali, ó. Nós temos um oceano, nós produzimos vida. Nós precisamos ter essa visão. Porque nós temos os patriarcas aqui. Temos que ficar alerta. Versículo 10. Então, se Deus ele quer que todos se arrependam, olha o que vai acontecer no versículo 10. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, o qual o céu passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmão, aqui vai ser um grande estrondo. Vai ter um barulho enorme quando o Senhor virá. E ele virá, segundo as Escrituras, como um ladrão. E os céus serão incendiados. E as obras que nela existem. As obras, tudo que nós trabalhamos, vai entrar no fogo. Só que neste momento, irmão, que acontecer esse estrondo, o que vai acontecer com você? Você vai ser transformado. Você vai ser levado dos ares. Você não vai passar por esse momento. A gente estava disso lá no capítulo 15, do 58, lá de 1 Coríntios, diante do 50 ao 58, que a carne e o sangue, herdará o reino dos céus, mas vamos ter corpos transformados. O texto diz lá que é no abrir e fechar de olho. Você abriu e fechou o olho, mas você nem notou. Seu negócio rápido. Versículo 11. Visto que todas as coisas vão de ser assim, desfeitas, devem ser tais, como vivem em santo procedimento e piedade. Qual o mandamento que tem aqui para nós? Viver uma vida piedosa e viver uma vida santa. Viver uma vida piedosa é amar a fazer as coisas de Deus. Viver uma vida santa é viver uma vida separada por Deus deste mundo. É deixar as coisas do mundo de lado. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual o céu incendiado serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Irmão, essas palavras aqui, elas são literais. A gente tem que ler isso aqui sendo literal. É o que está realmente separado para esse momento. É o que está realmente separado para o homem ímpio. O céu vai ser incendiado. Os elementos abrasados vão cair. E vai ser tudo desfeito. Vai ser tudo desfeito. Devemos estar esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa do céu serão incendiados, serão desfeitos. E os elementos abrasados também. Agora, para os santos, versículo 13. Mas, porém, segundo a sua promessa, que promessa? Esperamos um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós
temos que ficar de antena ligada. Procurar estar sempre pensando em santificar e viver uma vida piedosa diante dos irmãos e diante de Deus. Porque o céu ele vai passar. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita o povo, irmão. O céu que Deus nos quer dar, para você ter ideia, segundo Apocalipse, lá, a coisa mais cara que tem no mundo, que é o ouro. Você vai pisar, irmão, por cima do ouro. Você vai andar em ruas cheias de ouro, pedras, tudo que mais caro aqui na terra. Isso é uma demonstração para onde realmente Deus nos quer levar. Está dizendo, vocês que foram comprados do sangue do meu filho, vocês vão pisar em ouro. Calçamento, irmão. Não tem aquele calçamento quadradinho lá para o Ceará, né? Aquela lá cheia de ouro. E nós pisamos. Isso é uma demonstração do bem que Ele quer por nós. Se a gente não for através da obediência, Ele vai dar alguma através de da aparência. Opa, eu quero estar desse ouro. Estou brincando. Mas essa situação, versículo 14. Por essa razão, pois amado, esperando essas coisas, empenhai-vos, você ter achado por ele em paz, sem mágoa e irrepreensível. Tu viu essas três coisas? Para nós se encontrar em paz, sem mágoa e irrepreensível. Essas qualidades, só quem pode nos dar é a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa qualidade aqui é a salvação pela graça. Só quem pode dar essa salvação pela graça é o Espírito que habita em cada um de nós. É o Espírito que vai dizer, eu tenho paz com os irmãos, com Deus. Eu estou sem mágoa, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e irrepreensível. Satanás, ele vai dizer, esse é meu. Jesus vai dizer, esse é meu. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. E versículo 15. E diante de tem por salvação a humanidade de Deus. E a humanidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado Paulo escreveu sobre essa humanidade. Ao falar desses assuntos, como de fato costumam fazer em suas epístolas, aos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a católica justiça. Tinha gente na época dizendo que Jesus já tinha vindo, estava deturpando os ensinos de Paulo. Então, irmão, no nosso meio, se você for lá no capítulo 2 dessa carta, vai falar dos falsos crentes, dos falsos pastores, dos falsos profetas, capítulo 2. Capítulo 2, esse capítulo 2 vai ficar igual ao lá da carta de Judas, nos mostrando como Deus realmente puniu os desobedientes. Irmão, esse negócio de salvo, e você não perde a sua salvação, porque
que você foi inscrito no livro da Bíblia. É verdade. Mas é verdade se você não ignorar os mandamentos do Senhor. Como eu comecei aqui no versículo 20, dizendo: melhor é que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, após conhecer, volver apartando do santo mandamento que foi dado por Deus. Então existe salvação? Existe, mas existe que a gente pode perder essa salvação. A gente pode ser encontrado, irmão, vacilando ou dormindo espiritualmente diante de Deus, fazendo não a vontade dele, mas a nossa própria vontade. E caindo, versículo 16, atenção 3. Ao falar acerca desse assunto, versículo 17, mas porém, amado, prevenido com tais coisas, meu irmão, acautelai-vos. Não vos suceda que seja arrastado pelos erros desses insubordinados que decaem da vossa própria natureza. Ele estava dizendo para os irmãos que Deus não ia acabar com o mundo. Aí ele diz, no versículo 17, vós, amados, prevenidos dessas coisas, porque, versículo 7, que Deus vai acabar a terra com o povo. Versículo 10, virá entrando como ladrão. Versículo 12, esperando a pressa vida do Senhor, por causa do qual o céu incendiado serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. A terra vai se acabar. A nossa morada é celestial. Nós viemos de lá, nós vamos voltar para lá. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele deu uma coisa que é dele para nós. Sabe o que é? O seu Espírito. Você sabe o que é o seu Espírito? Você não sabe, não. Mas feche a sua boca. Tampa o seu nariz e feche a sua boca. Por 3 minutos. Tem que respirar. Aí está o povo de Deus. Quando esse povo sai, porque vai voltar para ele. Mas só que ele deu a capacidade de nós também ter uma alma, que também é espiritual, que é essa semelhança. Eu vou conhecer o irmão Antônio lá espiritualmente com aquela pessoa. Como Jesus conheceu a Moisés e a Elias. Ele estava com o corpo glorificado. Irmão, nós vamos conhecer, vamos ver. Versículo 18. Mandamento para a gente. Antes de crescer da graça, no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja tanto para glória, tanto agora, como nos dias eternos. Irmão, fazer uma aplicação. Toda festa que vem para ele, todo domingo ele vai querer te envolver. Ele vai querer que você seja participante. Fique alegre. Você não sabe o dia da sua partida. Eu não sei quando eu vou. Mas eu tenho que estar me preparando. Tenho que estar vivendo uma vida piedosa e me santificando. Para a glória de Deus, agora e eternamente. Lembra? Vamos. Amemos uns aos outros.
Nuvem de Deus, creio na filho de Deus, conhece Deus, creio na Irmãos, que bom estarmos aqui, né? Como o irmão Paulo bem falou, hoje é o último culto do domingo de 2024. Por muitas das vezes, como foi relatado também na mensagem dos Cíceros, nós não nos lembramos do que aconteceu na mensagem da semana passada. Mas às vezes nós procuramos lembrar de coisas que aconteceram há muitos anos atrás em nossas vidas. E às vezes foram coisas maus, às vezes foram coisas boas, e muitas das vezes foram coisas que veio para nos transformar. E eu creio que a maior decisão das nossas vidas um dia, alguns anos atrás, foi no dia que nós nos arrependemos. Foi no dia que nós nascemos de novo. Nós nascemos em Cristo Jesus. E nesse dia que nascemos de novo, que nós possamos continuar vivos, que nós não venhamos fazer como estes irmãos que foi pregado aqui há pouco tempo, que voltaram a fazer as suas velhas práticas, voltaram a viver no ouro, no lamaçal. Pessoas que falharam, pessoas que não tiveram, como a gente fala, o pulso firme de continuar seguindo em frente. E que nós, irmãos, possamos ter esse pulso firme, que nós possamos acreditar verdadeiramente em nossas decisões, pois o Senhor, Ele há de voltar. E quando Ele voltar, nós possamos estar realmente prontos para a vinda do Senhor Jesus. Que nós não venhamos andar, irmãos, duvidosos de nós mesmos, porque o Senhor bem nos conhece. O Senhor sabe os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas palavras. Às vezes conseguimos esconder do nosso irmão que está do lado, de um parente, de um marido, de uma esposa, de alguém, mas do Senhor não escondemos nada. E esse Senhor está a nos vigiar, este Senhor está a nos perdoar mais uma vez. E que nós possamos estar dispostos sempre a nos arrepender das nossas práticas erradas, pois ainda somos humanos, ainda temos pensamentos, ainda temos ações que nos levam a falhar. Não somos máquinas programadas, e até a máquina pode falhar se ela não tiver uma manutenção, se ela não tiver uma averiguação do que está acontecendo. Assim somos nós humanos. As nossas manutenções estão na palavra do Senhor, está nas suas mãos. Essa é a nossa manutenção, e o Senhor tem nos mantido, e o Senhor quer nos manter de pé até a sua volta. Irmãos, esse ano já está quase no fim. Muitas pessoas nesse momento estão planejando coisas e coisas que queiram fazer durante o ano de 2025. Nós, como servos do Senhor, possamos planejar e alcançar mais vidas perdidas, e estar mais presente diante do Senhor, que nós possamos planejar fazer aquilo que é de Deus, não aquilo que é da nossa vontade, pois eu creio que o Senhor é aquele que acrescenta tudo o qual necessitamos. Às vezes nós nos empenhamos bastante no estudo, no nosso trabalho, para poder obter
uma certa estabilidade. E quando chegamos na vez de nos empenharmos ao trabalho do Senhor, nós falhamos, nós estamos cansados, com sono, com pouca energia. E por que as duas coisas que cansam o nosso corpo, que cansam a nossa mente, nós temos tanta energia? No estudante, as pessoas veem como se ele não fizesse nada. Ele pode não fazer com os corpos, mas a mente daquela pessoa, ela está cansada, ela está exausta, porque ela tem que buscar mais e mais e mais conhecimento. O trabalho que exige a força humana é um trabalho mecânico. Repetidamente nós fazemos a mesma coisa todos os dias. O nosso irmão Antônio e nosso irmão Marco são cabeleireiros. Eles usam bem as mãos, passam o dia de pé. Eu tenho certeza que eles já estão cansados, com as pernas cansadas, as mãos cansadas, mas todos os dias eles fazem a mesma coisa. Eu sou mecânico de moto. Todo dia eu desmancho o motor, todo dia eu desmancho o moto. Algumas pessoas perguntam, Sérgio, como é que eu desmonto o motor desse aí todinho, jogo os parafusos todo dia depois que monta? É um trabalho mecânico. De tanto fazer, a gente tem uma certa prática. E assim é com o Senhor. Se nós praticarmos a palavra do Senhor, nós vamos ter prática. E nós vamos falar do Senhor de uma forma suave, de uma forma simples, sem precisar de palavras bonitas, sem precisar de ações. O Senhor vai falar conosco. Quando nós abrimos nossa boca para falar do Senhor, eu creio que o Senhor está conosco e Ele fala com nós. E que nós possamos, irmãos, realmente voltar as nossas mentes, não para um novo ano, porque todos os dias nós nascemos de novo. Todos os dias as pessoas são agraciadas com o poder da vida. Quantas pessoas estão esta noite brigando pela vida, no leito de morte, já com a vida condenada pela medicina? Os médicos, as pessoas que estudam bastante, pessoas que são conhecedoras dos órgãos, de tudo que faz parte do corpo, eles entendem que a pessoa não tem mais jeito. O estudo explica isso a eles. Mas, irmãos, para o Senhor, nada é perdido. O Senhor é aquele que pode operar qualquer milagre. O Senhor é aquele que pode fazer qualquer coisa quando Ele quer e a pessoa aceita que o Senhor faça. Pois aqueles que têm fé, aqueles que estão com o Senhor, eles nunca vão de morrer, pois o Senhor um dia os levantará. E o Senhor há de dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. E que nós possamos ser esses, que não temos medo da morte deste corpo, que nós temos medo de matar o nosso espírito, o Espírito Santo que o Senhor deu para mim e deu para você. O nosso corpo é uma matéria, ela vai tornar o pó, mas a nossa alma, o nosso espírito é algo eterno, é algo que o Senhor já deu a própria vida para cada um de nós. E que nós venhamos estar sempre buscando mais e mais do Senhor. Que no próximo domingo, se o Senhor não voltar até lá, vai ser o dia 5 de janeiro de 2025. Que nós possamos estar aqui novamente. Que nós possamos estar todos reunidos no seu propósito, que é adorar ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor, é com gratidão, com amor no coração, que nós aqui nos reunimos como igreja do Senhor. O Senhor sabe, Senhor, como foi o decorrer desses dias, como foi o decorrer deste ano. Tivemos perdas, tivemos falhas, erramos, nos retratamos, tentamos fazer o melhor, Senhor. Mas até aqui o Senhor é aquele que tem nos sustentado. E que nós possamos, Senhor, buscar este novo ano, esta nova data, que está para chegar, com os nossos olhares voltados para Ti, com os nossos pensamentos no Senhor, que nós possamos buscar conhecer com intimidade a Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos ser só conhecedores, mas que nós possamos ser aplicadores da palavra do Senhor. Que nós possamos amar mais, que nós possamos perdoar mais, Senhor, e nos cobrar menos. Às vezes nós pegamos nos cobrando, por que eu não fiz assim, ou por que era para ter feito daquele jeito, Senhor, não.
tudo foi conforme a tua vontade. Eu sei que o Senhor foi aquele que nos deu um livre-arbítrio. O Senhor nos deu a nós fazer a nossa própria vontade, Senhor. Mas, Senhor, hoje nós não temos mais esse poder. Porque nós escolhemos viver debaixo da vontade do Senhor. E que, Senhor, se algum momento quiser renascer aquele velho eu, aquela velha pessoa, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que nós não venhamos a deixar isto renascer mais uma vez, que nós não venhamos voltar à podridão da qual já saímos um dia, que nós não venhamos a nos sujar novamente com o pecado, que nós possamos, Senhor, buscar andar limpos, íntegros diante do Senhor, que nós possamos ser luz aonde estivermos, que as pessoas possam olhar e ver graça, ver amor em cada um de nós. Ouça, quantas pessoas neste momento estão brigando no leito, Senhor, do hospital para viver algumas horas ou mais um dia, talvez esperando alguém, Senhor, que Ele tanto ama, alguém que Ele machucou, alguém que Ele condenou, Senhor, e Ele quer pedir perdão, Senhor. E o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que ama, independente da forma como estamos, mas se nós arrepender, o Senhor está disposto a nos perdoar. E quantas pessoas estão amarguradas neste momento, quantas pessoas têm morrido, têm matado a sua alma, Senhor, porque não conseguem perdoar, não conseguem mais amar, Senhor, pois acham que a vida foi injusta, ou que tal pessoa foi injusta com ela. Senhor, quanta injustiça fizeram contigo, quando te condenaram a um madeiro, a ficar pendurado, Senhor, exposto, e muitas pessoas te condenavam, poucos te amavam ali naquele momento, mas foi por amor, foi por graça, foi por misericórdia, que o Senhor ali nos perdoou. E o Senhor falou com o próprio Pai, e o Senhor pediu perdão por cada um de nós, pois o Senhor disse que nós não sabíamos o que fazíamos, Senhor. E por que, Senhor, muitas vezes não queremos perdoar? Por que muitas vezes não queremos amar, Senhor? Por quantas vezes nosso coração está amargurado, fechado, entristecido, Senhor? Mas eu te peço que toda amargura, que toda tristeza, Senhor, caia sobre a terra, que nada dure para sempre, Senhor, pois o Senhor está disposto a nos transformar todos os dias. Senhor, tome tuas mãos nessa igreja, tome as tuas mãos neste bairro, na qual nos acolheu, esta rua, estas pessoas, Senhor, eu sei que estão nos escutando, Senhor. Olha por elas, guarda elas, tem misericórdia, Senhor. Olha pelo enfermo, olha por aquele que está triste, Senhor. Eu te peço misericórdia, Senhor, que o Senhor possa alcançar todas as vidas, Senhor, que o Senhor almeja, e que um dia o Senhor há de voltar, e o Senhor vai levar a tua igreja, Senhor, e que essa igreja esteja preparada, esteja santa e imaculada para a vinda do Senhor Jesus. Senhor, nos dá um retorno para o nosso lar. Senhor, nos guarda, nos livra dos mal, nos livra, Senhor, de acidentes, nos livra, Senhor, de coisas que podem acontecer de uma forma de repente na nossa vida, a qual não estamos preparados. Tem misericórdia dos teus servos, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas. E que, Senhor, essas pessoas que realmente estão vendo o último dia do ano, como se fosse o seu último dia o seu último dia de vida, Senhor, que elas possam entender que vai ser só uma data que vai mudar, pois todos os dias o Senhor nos dá o último dia de vida, pois nós não sabemos o que será daqui a um instante. E que o Senhor possa, Senhor, nos dar mais vida se for da tua vontade, que nós possamos aprender e buscar mais em Ti para todo sempre. Amém. Vai ao seu nome santo, Digo outra vez, louvai ao Senhor para sempre. Digo outra vez, louvai, louvai.